Como vencer o abatimento da alma? É o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos nesta manhã. Ao longo da vida, acontecem situações que nos abatem. O próprio Jesus passou por essa experiência quando no Getsêmani, antes de ser preso, ele disse aos seus discípulos: a minha alma está abatida até a morte. Então, o abatimento da alma não é pecado. Acontece porque somos seres humanos e porque vivemos num mundo de pecado. Aqui não é o céu. Lá no céu, sim, não haverá sofrimento nem dor. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estivermos nesse mundo de aflição, nós estamos sujeitos a experimentar o abatimento da alma. Algumas vezes, essas situações que nos abatem são causadas por nós mesmos, por nossas más escolhas, nossas más ações, são consequências de erros que cometemos. Outras vezes sofremos as consequências dos erros de outras pessoas, erros cometidos contra nós ou contra as pessoas que estão próximas a nós e que por isso nos afetam também. O fato é que a palavra de Jesus de que no mundo teremos aflições é muito real. Algo comum entre os crentes quando passam por aflições é correrem para o livro de Salmos. Os salmos são de grande consolo para esses momentos de aflição. Uma das razões por que apreciamos tanto os salmos é porque o livro de Salmos mostra de uma forma bem humana os problemas dos seus autores e do povo de Deus e identificamos-nos com isso. Na lei e nos profetas, Deus está a falar conosco, mas no livro dos Salmos somos nós que falamos com Deus. Atanásio, um dos pais da igreja, declarou que os salmos falam por nós a Deus, e é por isso que tem tanto valor para nós. Então, quando te sentires aflito, angustiado, mas não encontrares palavras para expressar a sua dor, vá ao livro dos Salmos. Certamente encontrarás um salmo que se encaixará à tua situação, e então permita que este salmo fale a Deus por ti. Um bom salmo para lermos quando nos sentimos com a alma batida, desalentada ou mesmo ferida é o Salmo 42. E considero relevante falar sobre este tema, porque, como já disse, todos estamos sujeitos a passar por situações que nos deixarão com a alma batida. Então precisamos aprender a como enfrentar isso de maneira correta, sem que sejamos vencidos pelo abatimento da alma. Nesse salmo, percebemos que o salmista está infeliz, confuso, emocionalmente perturbado. Por isso diz a si mesmo: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Eu quero considerar, irmãos, como o salmista entrou nesse estado de alma e os passos que tomou para sair dele. Penso que é muito importante tratar disso, porque há cristãos que vivem uma boa parte de suas vidas em tal situação e parece que não conseguem livrar-se, parece que estão sempre a viver com a alma batida. Não significa que não são cristãos, mas sim que estão a perder muito dos benefícios da vida cristã. Irmãos, preste atenção no que vou dizer. Estamos aqui nesse mundo para refletirmos a imagem de Deus, para que as pessoas vejam Deus através de nós. É neste sentido que Paulo diz que somos embaixadores de Deus da parte de Cristo, ou seja, representamos o reino de Deus nesse mundo e a vida abundante que Cristo nos oferece. Portanto, se queremos ser bons representantes de Deus na terra, precisamos aprender com o salmista a sermos libertos desta situação e condição
de inquietação, desconforto e abatimento. Precisamos sim ser libertos para que as pessoas que nos observam não tenham a impressão de que ser crente significa ser infeliz, triste, abatido, sem vida. O crente precisa aprender a ter sempre o coração alegre. Preste atenção no que diz Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E não estou a propor, irmãos, uma alegria fingida, que vistamos uma máscara de felicidade e saiamos pelo mundo a demonstrar uma falsa alegria, como a figura do palhaço, que tem o sorriso escancarado no rosto, mas o coração está a chorar. Não é isso que estou a propor, mas que vivamos segundo o que Jesus nos prometeu e segundo a nossa confiança nele. Jesus prometeu dar-nos vida e vida abundante. Não se trata de abundância de bens materiais ou qualquer coisa que o homem secular procura. A vida abundante que Jesus oferece é vida de qualidade e quantidade. Qualidade porque é uma vida livre de toda e qualquer culpa, é vida com alegria, paz, propósito nesse mundo, é aquela vida que tem certeza da salvação, e também é uma vida de quantidade porque ela é eterna. O crente tem a garantia de viver eternamente com Jesus no céu, onde não haverá mais dor, não haverá lágrimas. Então ela é eterna e ao mesmo tempo abundante para o presente. E devemos testemunhar, irmãos, dessa vida ao mundo. Mas não será com a alma num constante estado de abatimento que testemunharemos. O salmista Davi estava nesta situação de abatimento por causa da revolta do seu filho Absalão. Imaginemos como estava o coração desse pai sob a ameaça de um filho que desejava matá-lo para roubar o seu reino. As formas que Davi usa para descrever o seu abatimento são muito fortes neste salmo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Havia um abatimento, havia uma perturbação no seu interior. Ele estava em crise, porque também sentia a ausência de Deus na sua vida. No versículo 3 ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? A sua dor, as suas lágrimas, o seu sofrimento gritavam dentro de si a perguntar: onde está Deus? Em algum momento da tua vida já sentiste a ausência de Deus? Há momentos na vida onde sim, parece que Deus está distante, ausente mesmo. Nenhum cristão pode negar isso, por mais maduro que seja. O próprio Jesus sentiu isso quando lá na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus também sentiu o aparente abandono de Deus, a ausência de Deus. Lembro-me de uma experiência que tive lá no Peru. Morreu um rapaz, um jovem da nossa igreja, depois de lutar vários meses com um cancro. Então, no dia do funeral, com o coração em pedaços e a alma angustiada, a mãe perguntou-me: pastor, onde está Deus que não livrou meu filho da morte? Parei um pouco, pensei, eternamente respondi: minha querida irmã, Deus está no mesmo lugar onde estava quando Jesus foi crucificado e por um momento sentiu o abandono de Deus. Mas Deus nunca o abandonou de fato e o ressuscitou no terceiro dia. E continuei a dizer-lhe:
Deus não livrou o seu filho da morte, mas na morte o livrou de todo o sofrimento. E agora ele está na casa do Pai, feliz, livre do cancro, livre da dor, a gozar da glória de Deus. No caso de Davi, para piorar a sua situação, os inimigos riam-se dele e também perguntavam: onde está o teu Deus, Davi? Versículo 10: com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Com certeza essa pergunta o abateu muitíssimo, mexeu com ele e atingiu até a parte mais dura e insensível do seu corpo, os ossos. E por causa disso ele vivia constantemente em lágrimas. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Parece que o salmista nesse versículo estava a carregar o mundo todo sobre os seus ombros. Ele chorava copiosamente, tudo parecia estar sobre ele, a esmagá-lo, quase não suporta as acusações dos inimigos contra si e contra o seu Deus. Então, sem controlar as emoções, Davi chega a ponto de perder o apetite. Diz que suas lágrimas têm sido seu alimento dia e noite. Acho que muitos de nós estamos familiarizados com este fenômeno. Se estamos preocupados, abatidos, perdemos o apetite, perdemos a fome. No versículo 4 também revela que estava num conflito tremendo. Ele lembra os cultos fervorosos no templo de Jerusalém, principalmente dos hinos que falavam da grandeza de Deus, de sua providência. Quão grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus. Então ele diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Mas agora sua vida estava atrapalhada. Por isso o salmista estava em grande conflito, pois não via na sua vida o poder e a providência de Deus cantados nos hinos. Como conciliar os cânticos de libertação que cantava com a prisão que agora sentia? Como conciliar os cânticos de vitória que cantava em Jerusalém com o abatimento de sua alma? Os brados de aleluia, o louvor, a festa, tudo se havia tornado luto. Mas o que fez Davi então para vencer esse abatimento, esse estado de depressão da sua alma? Ao invés de entregar-se ao abatimento, decidiu tomar 3 atitudes de fé que quero compartilhar nesse momento com os irmãos. E a primeira atitude é a seguinte: decidiu crer no Senhor apesar das circunstâncias que lhe eram desfavoráveis. Ele diz: porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Davi diz a si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está a fazer aqui uma declaração de fé: espera, crê e confia, porque ainda o louvarei. E para expressar a sua confiança, Davi usa um advérbio de tempo. Ele diz ainda, quer dizer, ainda há esperança, ainda não é o fim. Em meio ao abatimento, quem serve a Deus tem sempre um ainda, uma esperança. Enquanto houver ainda na vida, está tudo bem. Enquanto puderes colocar um ainda no meio das frases da tua existência, da tua linguagem, está tudo bem. E Davi diz: ainda virá o socorro, ainda surgirá o livramento, ainda nascerá a salvação, ainda virá a libertação. Ó alma, espera em Deus. No Salmo 40, que é outro salmo escrito por Davi,
Ele dá um testemunho de que essa esperança com confiança e paciência em Deus sempre vale a pena. Salmo 40, de 1 a 4, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Espere em Deus, ainda o louvará por seu livramento. A segunda atitude de fé de Davi é que ele decidiu buscar o Senhor fervorosamente, ansiosamente. Davi diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? No versículo 8, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha salvação. O que o salmista está a dizer aqui é que ele vai orar fervorosamente. Com tudo o que estava a acontecer, o salmista ainda tinha sede de Deus e ainda tinha fé para orar a Deus. A pior coisa, irmãos, que uma pessoa pode fazer no meio do abatimento é deixar de orar. Mas infelizmente é o que muitos fazem. Ficam tão desanimados que não encontram ânimo nem para orar. Mas o salmista orou e foi recompensado. Diz que durante o dia sentiu a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, e de noite Deus colocou uma canção de louvor em seus lábios. Se estás inquieto por alguma coisa, não deixe de orar. Se estás preocupado, ore. Se te sentes desanimado, abatido, ore ainda mais. Nunca deixes de orar. Então, assim como o salmista, no meio do teu abatimento, decida buscar ao Senhor em oração. Entra no quarto secreto da oração, como ensinou Jesus. Derrama a tua alma diante do Senhor e creia que teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E a terceira atitude de fé tomada por Davi é que decidiu depender de Deus como auxílio e segurança. Versículo 9 e 11. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Versículo 11. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Nesses textos, ele chama o Senhor de minha rocha, meu socorro e meu Deus. Apesar do seu extremo abatimento, não perdeu a fé e decidiu depender de Deus para sair daquela situação. Então ele começa a dialogar consigo mesmo. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não só fala com Deus, mas fala consigo mesmo, argumenta consigo mesmo. Ele toma o controle de si mesmo para declarar que vai depender de Deus como seu auxílio, como a sua segurança. Em momentos difíceis, não podemos descontrolar-nos, precisamos ter o controle sobre nós mesmos. Devemos perguntar à nossa alma: como podes estar abatida assim, tendo Deus que tens? Esse Deus que é o teu protetor, o teu refúgio, tua rocha, teu socorro bem presente nas tribulações. Como podes estar abatida assim? Irmãos, não podemos permitir que a nossa alma seja dominada por tal estado de abatimento. O abatimento pode vir, mas não pode permanecer.
Isso não é autoconfiança, mas é um ato de confiança em Deus. Devemos lembrar de Deus, de quem Ele é, do que tem feito, de suas promessas para nós. Inclusive, Deus nos manda fazer isso. No meio das tribulações, das nossas angústias, do nosso abatimento, das nossas agitações, Ele vem e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, não fique perturbado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lembra de quem Ele é, do que sabes a respeito dele, e decidas então depender de Deus como auxílio e segurança. E para concluir, irmãos, essas foram as 3 atitudes tomadas por Davi para vencer o seu abatimento. Percebam que foi uma questão de decisão. Primeiro decidiu crer no Senhor, depois decidiu buscar o Senhor e em seguida decidiu depender de Deus como auxílio, como segurança. Então, quando o abatimento vier e desejar estabelecer-se na tua vida, dependerá de ti se vais permitir ou não. A decisão é tua. Que decidas como Davi. Tome o controle das emoções e diga: não me abalarei, confiarei, buscarei e dependerei do Senhor, que é meu refúgio, minha rocha, meu libertador, minha força, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Amém. Que o Senhor então nos abençoe e nos ajude a confiar no Senhor, a buscar o Senhor e a depender do Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Amém.